Voltemos. Olha, quem tá vivo sempre aparece. E aí a semana engoliu a gente. E aí a gente entregou pra Deus e disse assim, a gente faz o próximo. É isso. Estamos aqui no Ale Félix Patisserie. Muito bonitinha a casa. Muito fofa. A Tem um decoração. jardim aqui na frente, as comidinhas com a cara muito boa. A gente não comeu ainda, mas Pediu, já tá chega. esperando. Eu achei assim bem aconchegante, tanto aqui fora, tanto aqui fora como lá dentro, apesar de que lá dentro estava o ar-condicionado, mas pelo bem do podcast, que aqui ia ficar mais bonito, a gente decidiu gravar aqui. Bom, se for a primeira vez da pessoa também. Sou a Lila. Eu sou a Jai. E esse é o Café Pode. Hoje a gente acertou. Antes de mais nada, se inscreva no nosso canal. Dê um joinha, mesmo que você não tenha assistido ainda, para dar uma força pra gente. Se é o primeiro que tá assistindo, assiste os outros. A gente compartilha os cortes no TikTok, no Instagram, no Shorts do YouTube também. Tem as nossas próprias redes sociais que eu vou botar aqui. Não prometo nada. Ela não promete nada. Eu até prometo, mas às vezes eu falho, mas eu volto. A gente acabou decidindo falar sobre assunto que está sendo muito falado, né, nos últimos dias, que é a série Adolescência. Já foram muitos vieses, e aí a gente decidiu trazer o nosso negócio aqui, que é um negócio... Nossa opinião. É isso. Eu assisti primeiro a série. Foi. Aí eu fui dar uma pesquisada. É uma série muito forte, é uma série que tem muito a se dizer, tem muito a se sentir. Então foi algo que quando a série acabou, meu Deus, eu preciso ir entender mais, eu preciso ir atrás dos detalhes. Eu tinha tido uma percepção da série que eu pensei que era loucura na minha cabeça. Mas quando eu fui ver as análises, eu percebi que estava condizente com o que eu estava pensando. O nosso pedido chegou, um moranguinho, que é meu doce preferido. Cadê? Tá aqui. Fazer assim, ó. Tá focando, menina. Ia cair. A gente não sabe ser blogueira. Tu pediu um frozen de limão. De limão siciliano. E o meu tá chegando. Pronto. Então, quando eu fui pesquisar, eu percebi que a minha percepção estava certa, que era a respeito, falando sobre a construção de masculinidade nos dias de hoje, para essas novas gerações. Ela foi muito certeira em muitas coisas, por quê? Porque ela conseguiu abordar várias coisas que perpassam a adolescência, sem falar da adolescência em si. A gente viu uma perspectiva que os filmes nunca mostram, que é a perspectiva da família, a perspectiva de dentro das escolas. E tu sabe o que eu achei interessante? Uma das coisas que eu observei é que, normalmente, quando a gente assiste algum filme, alguma série que trata de um crime, né, alguma coisa assim, eles sempre vão muito pela perspectiva da vítima. Que eu concordo, porque não é pro assassino levar o holofote, ele é pra ser... Isso. O grande ponto que eu achei interessante dessa história é você entender o que é que se passa, o que que motivou. Tanto que uma das coisas que é muito repetida até o próprio inspetor lá, ele repete muito, tipo assim, que ele é culpado. Eu já sei, eu quero saber o que foi que motivou ele a fazer isso. Por que que ele fez isso? Isso é uma questão que assim, permeia vários momentos da série. E porque é importante, principalmente pelo contexto do crime, a gente entender todos os cenários onde aquela coisa se passa. Isso abre um leque de coisas que nos mostram uma realidade que às vezes a gente não está preparado para encarar que isso não é ficção. Isso acontece na sua casa, na minha casa, na casa dela. E tipo assim, é algo que, se a gente piscar os olhos, pode escorrer pelos dedos. E assim, eu não tô querendo fazer um terrorismo de dizer assim, prestar atenção, senão os meninos vão sair tudo matando gente. Não é isso. O crime, ele é tipo assim, ele é um detalhe da história
pra mostrar uma coisa assim, ó, muito mais O subjetiva. crime, ele é o extremo. Mas imagina, aí eu também não quero falar tanto da série, né? Pra não dar spoilers, porque eu não sou a pessoa que me importa, mas eu sei que muita gente se importa. Tem Mas aí Eu não tava me ligando disso, perdão, amigos. Não, mas tipo, que ele assassinou, isso foi definido isso fica desde claro o primeiro desde o primeiro episódio. desde do trailer. E se você não tá sabendo de nada, você vive na Lua e não tá sabendo de nada, essa série é uma série que conta a história de um menino de 13 anos que foi preso Por assassinar de um crime violento uma colega da escola. Exatamente. Mas o foco não é o assassinato. São muito, como a gente tá dizendo, e vale a pena. Eu vou parar um dia para assistir com minha mãe. Eu vou parar. E eu sinto que toda pessoa que pensa em ter um filho ou que já tem um filho, principalmente perto ou na adolescência, tem que assistir esse Eu filme. acho que não só quem tem filho, sabe? Eu acho que é um dever nosso como sociedade. Porque a série, ela é um alerta, né? Como eu vi em algumas coisas que eu tava assistindo depois da série e lendo também, tipo, tem a questão dos pais, tem a questão dos irmãos, então os irmãos precisam estar preparados para essa fase também. Impacta a família inteira. Né? Tem os próprios jovens precisam ser alertados disso. É um choque de realidade você chegar para um jovem e mostrar para ele uma realidade dessa, mas é necessário. Eles precisam entender a dimensão das consequências de pequenas atitudes, como um emoji, que pode fazer uma diferença gigantesca. Os professores das escolas, qualquer pessoa que em alguma instância da vida tenha um contato com algum jovem, precisa assistir essa série no intuito de ser tocado mesmo, sabe? Porque uma das coisas que eu senti na série foi assim, eu fui tocada. E são 4 episódios. Você assiste muito rápido. E eu ainda digo, assista e vá... Porque tem muita gente que não tem essa interpretação que a gente teve por não consumir esse tipo de conteúdo. Vai no TikTok, vai no Instagram, no YouTube, bota lá críticas de psicólogos infantis, pediatras, que ele vai mostrar uma perspectiva ali que talvez você não tenha notado. Exatamente. Aí, né, teve até um dos vídeos que tu me mandou, que eu assisti, que ela falou, tipo assim... Eu assisti a série, aí eu falei, Lila, tu tem que assistir essa série e eu vou te passar alguns vídeos. Ela me passou uns 20, eu assisti 8, e aí eu assisti outros, né, pra não ficar contaminada só com as suas referências, porque só senão... com o meu algoritmo. Tinha que buscar minhas coisas também, mas teve uma coisa que teve num vídeo que tu falou, que ela conseguiu expressar algo que eu realmente senti na série. O episódio inteiro foi filmado em um take só, então tipo assim, não teve corte. Não tem corte, não tem assim, vamos gravar essa cena, aí na próxima cena a gente grava ali. Não, ela é um estirão. Tanto que se você prestar atenção na estrutura dos episódios, a gente primeiro tem a estrutura da prisão dele, né? De toda a estrutura. Toda aquela agonia. E o filme, ele é agonizante, porque você está no ambiente. Você fica... É exatamente por isso. O plano sequência, ele traz essa sensação de que você não pode sair da cena. Você não pode piscar. Você vê todo o sofrimento que está acontecendo durante a série e você acompanha ele do início ao fim, porque não tem pausa. Eu não vou tipo assim, beleza, aconteceu isso aqui, o menino estava chorando e aí agora eu vou ver ele em outro ambiente. Não, o tempo todo que ele está sofrendo, que ele está chorando, que ele está gritando, que ele está não sei o quê, você vai sentindo e ouvindo aquilo ali porque não tem pausa. Então você vive aquele plano sequência em tempo real. Então isso te dá a sensação de que tu tá ali na cena o tempo todo, acompanhando como se você fosse, sei lá, um espectador. Você tá de carona com as pessoas enquanto elas estão vivendo a vida delas. Então, isso tem um quê de genialidade, porque isso consegue trazer pra gente esse sentimento de pertencimento, de você estar dentro, de você olhar para as coisas de uma perspectiva de dentro. Você não é uma pessoa que está só assistindo aquilo ali, você está participando. Tô vivendo. E essa era
justamente o ponto principal, é você sentir mesmo, não só assistir, mas você... Você está vivendo. Eu exatamente. senti como se, tipo, quando ele tá ali no corredor da delegacia, eu senti como se eu estivesse ali atrás dele, do corredor ali, e como se eu estivesse entrando na sala junto. Você realmente se sente fazendo parte daquele momento que é tenso, não é um momento confortável, é uma coisa assim, que te deixa até alerta. Ah, Lila, mas é uma série tão tensa, por que eu vou assistir um negócio desse? Se é tão desconfortável. Gente, a vida não é confortável. É melhor a gente aprender com o erro dos outros do que com os nossos. E agora chegou Perfeito. o suquinho da Jai. O meu é melancia com gengibre, eu amo. Melancia com gengibre. Pra quem não sabe, estamos falando em Fortaleza. E aqui é muito quente. Exatamente. Insuportavelmente quente. Apesar de nós duas estarmos precisando desesperadamente de um café, a gente optou por algo bem geladinho. Agora vamos sair um pouco do filme. Falar sobre masculinidade. A construção da masculinidade nessa nova geração. A gente até comentou em alguns episódios sobre como tá diferente a conquista dos adolescentes, o esforço. Mas é porque o processo de criação desses jovens, né, tá sendo muito diferente. E eu não tô dizendo que o de antigamente era o mais certo. Mas a gente tem contextos, né? A gente vivia antes num contexto onde nós mulheres, ficávamos mais presas dentro de casa, dedicando total atenção às crianças. Então, apesar de todos os nossos erros que a gente cometia na educação de um filho, a gente dava uma assistência muito maior. E não tinha internet assim tão... Não tinha internet. Com um toque, a criança tem computador, tem celular, tem tablet, tem videogame, tudo é ligado à internet. E aí, o que está acontecendo nessa era de agora? Como a gente está vivendo um momento novo, assim, que é novo entre aspas, né? É novo porque, assim, é de coisa de 2, 3 décadas para cá. De a mulher estar mais presente no ambiente de negócio. E assim, gente, eu sou totalmente a favor disso. Eu tenho o meu negócio, eu sou totalmente dona da porra toda. Muitas vezes era só tu, né? Hoje em dia que tu tá casada e tem uma pessoa ali do teu lado, mas muitas vezes era só tu. Era só eu, e eu abraçava e trincava o dente e ia pra cima. E é isso mesmo, entendeu? Tá tudo certo. O ponto que é importante aqui, isso é pra mãe e é pra pai. É que nós mães e nós pais não podemos, em hipótese alguma, em detrimento de carreira nenhuma, terceirizar a educação dos nossos filhos para a internet, para a escola, para qualquer outra instituição que a gente dependa para deixar os nossos filhos e a gente saia para cumprir as nossas coisas. E de todas essas opções, a internet é a pior. Nunca foi fácil para ninguém, toda geração teve suas dificuldades. Mas estamos notando, e a inflação nos diz, está tudo muito mais caro. Então, hoje em dia, se você não é muito rico e se você quer ter o mínimo de conforto, mesmo tendo 2 pessoas em casa, os dois trabalham. Os dois trabalham. É muito difícil você encontrar hoje um cenário onde a mulher não trabalha. Tem, e tá tudo certo, cada um da sua forma, mas... Então, as crianças e adolescentes, depois que passa ali da fase de começar a ficar sozinha, elas ficam muito tempo sozinhas em casa. Sim. Hoje, tu tem a sorte que tu trabalha em casa, então tu tá em casa, tu consegue lidar. Mas... E ainda assim, é desafiador você dar atenção o tempo todo. Agora, quem não está em casa, muitas vezes o filho se sente solitário e entediado. E ele vai para a internet como uma fuga ali do dia a dia. E a internet tem muitas comunidades que abraçam o tédio e a fragilidade dessas crianças. E eles não têm o senso crítico de saber ainda o que isso é bom para mim, isso não é. Então, aonde eles se sentem acolhidos... quem pode dar esse senso crítico são os pais. São os pais. Gente, eu vejo muitas pessoas, eu vejo uma atitude muito comum nos dias de hoje, que é literalmente você delargar a criação dos seus filhos para a escola. Então, às vezes, a criança passa o dia na escola e a escola, ela tá ali para dar um suporte, ela é uma ferramenta, né? E aí, o que é que acontece?
Aí a criança faz alguma coisa lá na escola, implica com um outro e não sei o quê. E aí chega a professora para conversar com você e diz assim, ô, fulano, seu filho bateu no coleguinha, não sei o quê. Meu filho não é capaz de fazer isso. Meu filho não sei o quê, não sei o quê. E sai em defesa de seus filhos sem entender quem são realmente os seus filhos. As crianças e os adolescentes hoje estão passando por uma crise gigantesca de identidade. Porque eles não sabem quem eles são. Os pais, se eles não tomarem cuidado, eles vão ser a pessoa que menos conhecem os seus filhos. As crianças, quando elas acham uma comunidade, que muitas vezes é até dentro dos jogos, dos grupos que elas participam, que às vezes é uma extensão da escola, né? Tipo, as crianças do meu irmão mesmo tem grupo e tal. Será que os pais olham o que essas crianças conversam no grupo? Os adolescentes, eles estão com preguiça da paquera, com preguiça, não, tem muito medo de levar um não. Mas eles têm medo de levar não, porque eles não foram criados levando não. Eles não sabem encarar limites. Eu vou tirar aqui uma pesquisa da minha cabeça. Fontes, vozes da minha cabeça, mas eu tenho certeza que o índice de permissividade dos pais nos últimos 10 anos deve ter dobrado, no mínimo. Os pais passam o dia em casa trabalhando, chegam cansados, eles não querem discutir ou bater boca com... Às vezes não tem nem paciência, né? Aí entra a questão do... Não sei se uma questão polêmica, vamos lá começar as polêmicas. Não sei se todo mundo sabe, mas tem uma cultura que está se fortalecendo, que ela é antiga, mas que ela está ganhando movimento e pegando esses jovens adolescentes, é a cultura incel. Involuntary celibates. Que são pessoas, homens, que têm vontade de ter envolvimento com mulheres. Relações com mulheres, mas não têm a oportunidade. Normalmente eles são considerados feios, estranhos, antissociais. Tímidos. Então, eles se juntaram. O que fortalece muito a questão de que essas crianças também podem estar crescendo com várias crenças de autoestima muito enfraquecidas. E que muitas vezes a escola quer... gente, a escola na adolescência não é fácil. Não é fácil. É um período difícil. É um período que mais difícil para uns do que para outros. Porque existem, são vários fatores, né? Enquanto nós aqui de fora, nós pais, no meu caso, né? A gente está muito preocupado com o desempenho do adolescente no colégio. Existe uma série de outras coisas acontecendo que a gente não está dando conta. A própria puberdade, né? Muitas coisas acontecendo no corpo, na mente, muitas informações novas. Hormônios bagunçados. Tem bullying, contato com outros jovens que são mais velhos e mais experientes em coisas que... Curiosidades. Então tem muitas coisas e acaba que se forma dentro desses ambientes escolares uma certa pressão entre grupos para que aqueles são os certinhos demais, então a gente massacra eles. Esses aqui são o nerd. São os nerds, o feio, são os fracos, gordo. São não sei o quê. Então, não é só a questão do bullying em si, é a questão de tipo da pressão de você que isso se forma na cabeça do adolescente para tipo assim, eu preciso tirar uma nota boa, eu não posso ser feio, eu não posso ser burro, eu não posso falar merda na frente dos outros. Eu tenho que ser popular. Eu não posso levar um fora na frente de ninguém. Sabe? Então assim, é muita coisa para uma cabeça que tá se formando a administrar. Não, gente, e se a gente lembrar apesar de tudo, eu lembro muito da minha adolescência. Na época da adolescência, na nossa cabeça, tudo é muito definitivo. Tudo é muito intenso. Os amores são pra toda a vida. As dores são as piores. Ai, quando você termina, parece que você vai morrer. O pai tirou o celular, meu Deus, eu vou morrer. É tudo muito intenso, gente. Eu não participei daquela festa, então eu perdi todos os meus amigos, ninguém mais vai gostar de mim. E isso
A gente precisa entender. E aí, deixando bem claro, quando eu falo entender, eu não estou falando de passar pano. Nem Mas, aceitar. mas eu estou falando de entender para que a gente possa saber até onde a gente pode ser tolerante ou não com certos comportamentos. Mas no sentido de, muitas vezes a gente pensa na nossa cabeça de adulto, tipo, como é que esse menino não enxerga isso? Como é que ele não percebeu isso? Como é que esse menino... Olha o drama que esse menino tá fazendo. Mas, gente, a cabeça dele ainda não se formou. Não, e tem outra coisa. Muitas vezes, como tu falou, né? Em casa é aquela pressão que, tipo, tu não tá se saindo bem na escola, tu tá tirando nota ruim, tu tá não sei o quê. Por que tu não estuda? Ele chega no colégio, muitas vezes o pai não sabe, mas ele apanha, ele é oprimido, ele é pressionado, a gente não sabe e a gente vai ser o último a saber. Os pais sempre são o último a saber, principalmente falando de escola. Porque eles preferem sofrer sozinhos do que passar pela humilhação do pai tentar resolver e as coisas piorarem. Porque o pai vai lá um dia, reclama, mas ele que volta para a escola todos os dias. É ele que volta para a escola todos os dias. É ele que tem que encarar aquilo ali, tá tudo... E assim, ele precisa encarar, faz parte do processo dele de amadurecimento. Mas como ele ainda não tem tudo isso formado dentro dele, ele precisa de pessoas que o conduzam nesse processo. E esse é o nosso papel. Mas como que a gente vai conduzir um jovem, uma criança, um adolescente num processo de amadurecimento se a gente não sabe o que está se passando por ele? Com ele, na verdade. A gente não sabe o que está se passando com ele. A gente não sabe, tipo, quais são as angústias dele. E aí, assim, a gente entra em inúmeras esferas, tipo assim, que tipo de raízes a gente criou dentro dessa criança? Por que que ele se comporta assim, pensa assim, que assado? não. Aquela falazinha de, faço o que eu falo, mas não faço como eu digo. Gente, aquilo não cola. As crianças, adolescentes, ele aprende muito mais vendo do que escutando. É as referências do dia a dia. Quando um jovem chega para os pais e diz assim, eu não quero ir para a escola porque eu tô com dor de barriga. Existem jovens que estão inventando uma dor de barriga, mas já virou um comportamento padrão do adulto dizer, isso não é nada. Vai mesmo assim. Vai mesmo assim. Aí o menino chega na escola, aí ele pede para ir no banheiro, aí demora no banheiro porque ele tá com dor de barriga, e aí quando ele volta para a sala, tá todo mundo chamando ele de cagão. Ou então o professor briga. Ou então o professor briga. E aí, tipo, olha só o que uma coisa causa na criança. Primeiro, ele foi descredibilizado pelos pais. Porque ele disse que estava sentindo algo, e ao invés de a gente tentar entender se ele estava sentindo o mesmo ou não, a gente já taxou que ele estava mentindo. Isso é besteira, ele está inventando, vai para a aula. A gente já corta de definitivo, a gente já, tipo assim, a gente descredibiliza mesmo, a verdade é essa, a gente não dá o benefício da dúvida para os nossos próprios filhos. A gente acredita em qualquer... Olha, é muito louco isso. A gente acredita que qualquer jacaré fala na porra do Instagram. Mas o que o nosso filho fala, Verdade. a gente ignora. Aí voltando um pouco, eu imagino que a cabeça da Lila vendo essa série, ela como mãe, ela talvez foi mais profundo do que eu. Porque eu tenho um irmão, né, e tudo, mas eu sei que é totalmente diferente você ter um filho, a responsabilidade que é sua. Mas que eu fui muito para essa vertente que eu me preocupo. Eu tenho dúvidas se futuramente eu quero ser mãe ou não e tal. Então eu penso muito no futuro, nas criações, né? É algo que como eu falei, eu prefiro aprender com os dos outros do que com os meus. Eu sempre tive muito isso na minha vida. Aí voltando lá pros insetos. Essa galera é uma galera jovem. Não, os famosinhos da internet são homens mais maduros, mas eles estão conquistando essa galera jovem que é excluída na escola, que são os considerados feios, os nerds. E eles estão com um movimento de querer voltar antigamente. Que as mulheres tinham o dever de cuidar de casa, que as mulheres não é para trabalhar fora e que é os homens que têm que escolher, que as mulheres não têm que escolher nada, porque antigamente eram os homens que escolhiam, era um
era um privilégio da mulher ser escolhida por aquele homem, né? Então, esse movimento tem isso, que eles querem que voltem isso, e a questão de ter o direito de punir. Ah, já teve relação sexual com... Beijou, não precisa nem ter relação sexual. Sinceramente, eu vi já vídeo de um estorço dizendo que se a mulher já beijou outro homem, ela não pode mais casar. Ai, gente, eu vi um vídeo de uns 3 patetas qualquer falando umas merda dessa. E assim, gente, é triste. Eu lembro, aquele que eram os 3 adolescentes falando da mulher com filho, né? Eu lembro. Então, eles estão fortalecendo esse movimento. E não é pouca gente, não. A gente gastando dinheiro com esses coaches incels que dão dicas e que justamente aí entra lá, volta pro filme. O menino, em nenhum momento, ele não diz que não matou. Ele diz que não fez nada de errado. Porque para ele, a menina, por ter recusado ele, merecia. Então ela merecia uma punição. E a punição foi as facadas. E olha só como essa comunidade tem tentado formar esse tipo de homem mais... Nem sei o que é que eles querem mais. Mas o quê? Inseguros, né? Não, eles têm tentado formar uma espécie superior de homens, né? Mas assim, não é. Mas olha só como isso contém uma fragilidade, uma insegurança tão grande por trás de tudo isso. No momento em que as pessoas, que a polícia invade a casa do menino, e eu tô falando isso, assim, a primeira cena do episódio, tá, gente? Não é spoiler. O menino, ele se mija. Se urina. Todinho. Ele levanta da cama com a calça molhada. Com medo. Xixi das calças. Claro, se entrasse a polícia daquele jeito na minha casa, eu também... Se mijar não, mas gritar, né? Mas eu me desesperaria, né? Não sei. Olha o quão inseguro o menino era. Porque a cada passo, isso é louco, sabe? E assim, eu nem tô trazendo isso, gente, antes disso aqui virar bagunça, eu nem tô trazendo isso para uma vertente feminista. Eu nem tô falando de feminismo. Não é, aqui. gente, não é. Eu não tô entrando nessa esfera. O que eu tô querendo colocar aqui é que é uma comunidade masculina de homens que querem se forçar a uma posição de superioridade, mas que eles são tão inseguros que eles não sabem lidar com nada sozinhos. No primeiro momento que o menino sai de casa, ele só grita pelo pai. Em nenhum momento ele gritou pela mãe. Não, justamente. Aí volta lá na parte de se urinar. Esses caras, eles só têm controle, eles só sentem controle em frente a outras mulheres. Como quando chegou lá foi uma porrada de homem e só tinha uma mulher, é claro que ele se tremeu na base. Exato. A diferença é que ele lida com o inspetor, que ele fala com o inspetor, e a diferença é que ele fala com a psicóloga. A psicóloga. Eles ficam tentando... O discurso dele, de sempre defender o pai, mesmo ele falando dos defeitos do pai, mas meu pai é muito bom, mas meu pai é muito bom. É agressivo, mas normal. Mas ele é muito bom. Assim, em nenhum momento ele fala da mãe, ele fala da irmã. Ele pede o pai, né, como responsável legal. Ele despreza tudo que qualquer outra mulher fala. Então é uma comunidade que tem se fechado mesmo para tentar se forçar num canto onde não cabe mais, irmão. Esquece isso aí, passou. É louco, isso é louco, é desesperador, inclusive, assim, você olhar e você vê que tem jovens crescendo com a cabeça tão limitada, tão... O pior é que eu tenho medo, sabe? Porque quando a gente... Quando a gente vai no sentido de, aqui em vídeo passado é museu e tal, que não volta. Mas eu não duvido. Porque assim, quando a gente fala de padrão, o padrão nas escolas hoje em dia da adolescência é minoria. A gente sabe que é minoria. Pessoas normais, elas não são perfeitas. Não tem o nariz afilado, não tem aquela mandíbula marcada, não já é magro de natureza. Não, gente. São corpos diferentes, pessoas diferentes,
fisionomias diferentes, personalidade diferente, só que quando você não se encaixa naquele padrão e que você não tem paciência e segurança de si, de tentar... Se bancar. tipo assim, eu não recebi não daquela mulher, mas eu vou ali na outra, em algum... Não, tipo... Ou então eu vou, sei lá, eu vou entender por que eu não... Eu recebi um não e nenhuma mulher mais presta. Eles estão com esse discurso muito forte. E aqui não, porque aqui no Brasil ainda não tá, mas em alguns lugares do Canadá, eu acho que nos Estados Unidos também, tá tendo vários atentados dentro de escolas, já com a união desses grupos, tipo, contra meninas. As popularezinhas junta vários incels, que eles são considerados incels, que eles falam, um grupo de incel da escola, junta e vai, tipo, espancar. Teve um dia desse com uma menina da escola espancando. Sabe o que é mais louco? É que, assim, eu me lembro... assim, eu fico escutando essas coisas, eu me lembro imediatamente da conversa que a gente teve ontem com a Mose, né? Porque a pessoa se colocar, ela não conseguir enxergar que ela se colocar nesse grupo de incels, que teoricamente são os feios, os degenerados, os excluídos, ok? E a pessoa ter o orgulho de se intitular e dizer eu faço parte desse grupo, eu faço... Olha só como essa galera tá massacrando a sua própria autoestima. Então, como eles não conseguem ter acesso... Autoconfiança, né? Como eles não conseguem ter acesso a uma autoestima, a uma autoconfiança que vem de si, eles querem conseguir essa autoconfiança meio que pisando na marra, força literalmente. E não amadurecendo. Porque amadurecer é mais difícil. Eu acho que eu não te mandei esse vídeo, né? Não foi um dos 20 que eu te mandei, teve mais que eu salvei e não te enviei. Mas é de um cara hétero falando, ele meio que quebrando o paradigma de um incel famosinho aqui da internet, né? E ele falando sobre, cara, como assim eu vou poder me relacionar com uma mulher que já teve relação com outro cara? Eu sou seguro de mim, o que ela está vivendo comigo é o que ela está vivendo hoje. Sim. Eu não me importo com o passado dela, eu não me importo com o que ela se envolveu. O problema é hoje. E não é porque tu tá forçando e porque tu deixa de forçar que ela... Não é isso que vai fazer ela deixar de te trair, não é isso. É o dia a dia, a rotina, é o cuidado, é o amor. E se tu não for seguro de si e fizer essas coisas no dia a dia, ela pode ser virgem, tirar ela de dentro do útero da mãe dela, ela vai te trair do mesmo jeito. Muito louco essa perspectiva que a gente tem, mas muitas vezes a gente entra numa esfera muito delicada, sabe? Porque a gente está falando de religião, né? Tô tentando procurar aqui as palavras para tentar explicar isso aqui de uma forma que a gente não seja cancelada antes da gente alcançar a fama. Ou então cancelar a gente futuramente. Olha, elas são famosinhas, mas alguns anos atrás elas fizeram um vídeo falando isso. Ó. Não, mas é porque assim, é muito doido. E aí, só me colocando aqui. Eu sou uma mulher cristã, eu não casei virgem. Obviamente eu já tinha um filho antes, né? Mas eu entendo que se eu vivesse em uma sociedade assim assado, se eu tivesse sido de um jeito, muitos cis, eu poderia ter casado virgem e poderia ter tido um casamento de merda. Pode falar. Isso não depende só de mim. E aí o que acontece? Esse estigma que a gente cria em o casamento só é sucedido por causa disso, a gente tira a responsabilidade de outras coisas que acontecem dentro do casamento. Como a cultura que a gente tinha antes, que esses incels estão buscando, de que tipo, a mulher é a dona do lar. Uma escrava, né? Vai buscar uma cerveja pra mim, vai não sei o que, não sei o que, vai não sei o que, não sei o que. Eu tava conversando sobre isso com a minha mãe esses dias, a gente falando sobre a história da minha avó, né? E como a minha avó, ela deve ter crescido, ter vivido a vida dela com tanta amargura, sabe? Porque a minha avó, ela foi traída muitas vezes pelo meu avô. É tipo assim, ele chegar com marca de batom na camisa em casa, entendeu? E, enfim, e vida que segue. E olha só, e ela continuava
cabeça baixa. Ele fazia o almoço, ele chegava, ela fazia o almoço, botava o almoço na mesa para ele, a melhor louça da casa e não sei o quê. E ela não tinha o direito De reclamar. de sentir o sofrimento por aquilo. Pra eles era muito bom. Pra eles era... Por isso que eles querem voltar. A mulher, ela cresce nesse cenário da época da minha avó, em um ambiente onde, tipo, o que é que ela é? Ela é presa. Ela é um objeto, ela é uma coisa que você tem em casa. Triste a gente ver que depois de tantos avanços, as coisas estão querendo voltar. Principalmente porque um dos principais motivos de esses grupos estarem buscando esse retrocesso é por pura insegurança deles. Inclusive, você homem, você mulher, vale muito você pesquisar sobre isso, se aprofundar e entender para você não querer fazer parte. Eu fui ver alguns coaches que pregam isso e eu me decepcionei que eu fui lá de curiosa olhar o perfil deles, de pessoas que eu sigo, seguirem, comentarem, apoiar. Meu Deus! Como pessoas que eu conheço que são maduras e tipo, tinham, vamos dizer, uns 6 homens que eu sigo, que eu conheço, e uma mulher seguindo o cara, e ele é o maior em céu considerado aqui dentro. Ele fala sobre, ele prega isso, se você já beijou outro cara, você não deve nem casar. É um negócio assim estranho. Então, você é homem, você é mulher, pesquisa. E aí eu vou entrar aqui na esfera espiritual agora. Se Deus, que é Deus, desceu lá do canto dele, longe, se deu trabalho descer aqui, se pendurar numa cruz, morrer para perdoar todo mundo, quem é tu, Caborel, para julgar a pessoa que beijou na boca antes? Quem é tu para julgar se a menina é feia, se a menina é feia, se a menina é isso, se a menina é aquilo? E uma coisa que eu posso dizer a beleza é muito relativo. É muito relativo. É muito relativo. Não é a tua fisionomia que vai conquistar uma mulher. Ela pode atrair ali de primeira vista, mas a conquista do dia a dia ela é muito mais do que isso. E com tuas ações, tu pode se mostrar muito mais bonito do que qualquer modelo por aí. É pelas tuas ações, é pelas tuas iniciativas, é pela a tua luta diária ali por manter aquela relação saudável. Então, não vai por isso, não vai. Mas eu continuo, pesquisem sobre esse movimento. Se você é homem, tente boicotar. Exatamente. Tente conversar com porque tem... Gente, conversa com... Todo mundo tem um amigo psicólogo. Conversa com o psicólogo. Não vai fazer uma sessão gratuita com ele, porque... E se você tiver... Como a gente falou, a maioria das vezes é insegurança. É problemas que, em vez de você pagar 5 mil para um coach desse, faz uma terapia. Faz uma terapia que vai resolver esse teu fogo no rabo aí. Faz uma terapia. E é isso. Pesquisem, vão atrás de se informar. Olhem para as crianças, olhem para os adolescentes, estejam atentos ao o Roblox, né? Eu vi que é uma comunidade que é muito forte. A gente não sabe quem está ali naquelas comunidades, a gente não sabe. Quem tá conversando com eles durante o jogo. A gente tá vendo os bonequinhos, mas a gente não sabe quem tá por trás. Então, tentem se informar realmente com quem que eles estão conversando, o que eles estão conversando. Tentem se inteirar da linguagem que essa galera usa, porque muitas vezes a gente não percebe coisas, porque eles se comunicam de uma forma diferente. Então a gente acha que é uma conversa normal, mas não é. Tentem deixar de... como é que foi teu dia na escola? E a conversa morrer aí. Perguntem coisas específicas. Façam perguntas estratégicas para os filhos de vocês. Se interessem pela vida dos filhos de vocês. Que eles sintam que você é uma pessoa de confiança. E não que qualquer deslize ele vai querer levar uma punição. Não. Você tem que se mostrar uma pessoa
De confiança, não tô falando pra você passar a mão na cabeça em tudo, É. mas, tipo, esteja atenta a escutar os detalhes, as pequenas coisas. Escutativa, gente. Vale pros negócios, vale pela família. É isso. É isso. Eu acho que já falamos bastante, foi um Falamos. assunto meio fora da nossa bolha, mas Foi. acho que como mulheres tínhamos o direito de falar, Tínhamos. que eu fiquei puta, gente. E quando você... Eu fiquei... E a gente vê que, apesar dele estar vivendo essa cultura no colégio, lá do filme, botando o filme rapidinho, ele teve discretamente um reforço em casa daquilo. O reforço em casa, que a mãe dele era anulada, o pai dele era agressivo quando as coisas não saíam do jeito que ele queria. E era nas pequenas coisas, e não era uma família diferente, não. Era uma família padrãozinha. Esposo, esposa, com sua casa, com 2 filhos, uma mulher e um homem. E mesmo assim a violência estava lá. Discretinha. Discreto, velado, silenciosa. Velada. Briga normal de casal, mas não. Foi foi o ponto final que ele tinha pra, tipo, é assim que tem que ser mesmo. Vou seguir aqui, e ela merecia. É isso. Um adolescente que perdeu. E quando a gente olha para o assassinato, mas não é assassinato. Vocês pensem que vocês têm que formar um adolescente para ser um esposo melhor, ser um irmão melhor, ser um homem melhor na sociedade. Que vai contribuir, que vai lutar por coisas justas e que não vai ser, sei lá, um mentiroso, um mau caráter. Um agressor. O caráter dessa galera a gente forma de agora, gente. De agora, enquanto eles estão em formação. Depois de grande, velho é mais não difícil. adianta mais. Só muita terapia e olha lá. E olha lá, haja dinheiro. É isso, fiquem com isso. Fiquem com isso. Reflitão. Não, vai ser várias coisas. Ó. Ser incel não pode. Ser permissivo não pode. Não enxergar seus filhos também não pode. Presta atenção nos meninos, isso pode. Mas café pode. E café não pode tem mais, e suco também. Não acabou. Até a próxima.